Bom, pessoal, boa noite. Prazer gigante estar aqui. Obrigado, PH, Santi, Caio, por terem me convidado. Eu sou um cara da comunicação, eu venho inclusive eu sou da comunicação, professor, não tenho mais intervalo, mas eu queria muito aprender a derivar, tá? Eu até que se eu tivesse recreio ainda eu ia. Mas eu sou da comunicação e quando eu penso no futuro, sempre quando eu pensei no futuro, eu sou muito novo na área de tecnologia, né? Eu trabalho com tecnologia há pouquíssimo tempo. E sempre que eu pensei no futuro, eu sempre pensava em coisas voando, carros voando, sapatos voando, skates voando, chips na cabeça, embaixo da pele. Sempre pensei no mundo assim. E aí eu fui entrando para a tecnologia e fui vendo que existiam alguns outros caminhos, né? E que dava para a gente criar algumas coisas de um outro jeito, de uma outra forma. E é um pouco o que eu tenho feito, né? Que o futuro, às vezes, ele é feito de umas iniciativas que resolvem a nossa vida sem precisar voar. Quantos de vocês conhecem a Operação Serenata de Amor? Eu espero falar alguma novidade, então. Bom, a Operação Serenata de Amor é um projeto de tecnologia, é um projeto de controle social orientado a dados. Vocês devem saber que em 2011 foi sancionada uma lei, a Lei de Acesso à Informação, a famosa LAI, que diz que vários dados de transações públicas, seja de gasto, né, o pessoal que falou que trabalha no governo, o salário de vocês deve estar em algum portal, e coisas do tipo. Esses dados são todos públicos, esses dados estão a serviço do cidadão. É dado pra caramba, né? É muita coisa que tem disponível, né? O Brasil ele tem uma máquina pública gigante, uma máquina pública que roda muito, né? Então tem muita gente trabalhando por isso, então tem muita coisa ali e tem muita informação ali. Hoje se falou muito de muita informação. O que a Operação Serenata de Amor fez foi criar um robô que analisasse esses dados públicos e gerasse uma informação de melhor qualidade para o cidadão. A gente criou a Rose, inspirada e chupada dos Jetsons, né? A Rose é um robô que faz controle social. O que é isso, né? Dentre todos esses gastos, né, dentre todos esses dados públicos que a gente tem do governo, um deles é o dado da cota de atividade parlamentar. Eu não sei quantos de vocês sabem o que é a cota de atividade parlamentar. Antes de entrar para a Operação Serenata de Amor, eu não fazia ideia do que era. A cota de atividade parlamentar é como se fosse um vale-alimentação do deputado. E ele vai de 30 e poucos mil a 40 e poucos mil por mês. É um vale-alimentação powered, assim. Dá para comer bastante. Sim, e analisando, né, esse mundo de dados, né, o parlamentar todo, a gente tem uma grande quantidade, vocês sabem, né, a gente tem 513 deputados, né, então são os nossos deputados federais. Tudo ali, esse vale coxinha, digamos assim, ele vale para alimentação, então ele vale para comida, para o lanche que o cara faz, ele vale para hospedagem, ele vale para hotel, ele vale para assinatura de revista, de TV a cabo, ele vale para combustível, ele tem várias implicações, né? E isso gera uma quantidade de dados gigantesca. A gente foi lá na Câmara dos Deputados, a gente foi recebido lá, e eles falaram, são 500 deputados e a gente tem uma média de 1.500 reembolsos por dia. Vocês provavelmente, dependendo de onde vocês trabalham, vocês já pediram reembolso de alguma coisa, né? Você sai na rua, come um negocinho, vai de viagem, ou então fica até mais tarde, pessoal de agência, né, e tal, sai mais tarde, pega um reembolso e deixa lá na RH. Na Câmara funciona do mesmo jeito. Imagina, qualquer lanche que o deputado faça, ele pega uma nota fiscal e ele quer devolver lá, né? Ele quer a grana dele de volta. E dentro desses 40 e poucos mil. Vocês imaginam que tem mais do que um pão da vovó nessas notas, né? Tem bastante coisa. São 1.500 reembolsos por dia. Se vocês imaginarem, para uma pessoa ver essa quantidade de reembolsos, é impossível, né? Você vê isso com qualidade. Como é que você faz? Qual o tamanho desse time? Como é que você roda isso? Qual time você vai precisar para analisar 1.500 reembolsos? E a gente foi lá e conheceu esse time. São 3 pessoas. É impossível, faz as contas aí, professor me ajuda. 1.500 pessoas. 1.500 pessoas. Quantas notas por minuto essas pessoas vão ter que fazer? São, em média, 20. Os parlamentares eles não trabalham todos os dias, né? Isso não foi uma crítica.
Foi sim. Perdão, pessoal. Quantas notas essas pessoas precisariam analisar por minuto, né? Impossível. E aí a gente começou a analisar esse banco de dados de uma maneira assim, a gente pegou um banco de dados disponível, que eram essas notas, né, desde 2011, né, desde quando saíram, e começou a analisar junto de outros bancos de dados, né, já tudo público. Né? A gente não invadiu ninguém, tudo público. Então, eram dados que já estavam no site da Câmara, e aí a gente foi lá na API do Google, e aí eram vários dados. O que mais tem é alimentação, vocês devem imaginar, né? O cara come, ele bota lá, o que mais tem é alimentação. Então, a gente pegou, começou a pegar e cruzar, né? Então a gente via, vem cá, esse restaurante existe mesmo? Onde é que fica esse restaurante? E a gente começou a cruzar com várias bases, a base da Receita, né? Se CNPJ ele é válido. E junto a gente foi indo, assim, foi fazendo, e logo que a gente começou, o primeiro gasto que chamou a nossa atenção era um gasto num restaurante em Vegas. E aí Vegas, quando você pensa, SBB não case, né? Assim, o cara não está trabalhando. Ele estava. Era uma convenção, um lugar super legal, gente falando de futurismo, tecnologia, lá em Vegas. O problema é que nessa nota ele comeu num restaurante muito famoso de Vegas, e ele não só comeu, ele tomou uma cervejinha. E não pode. E a Câmara reembolsou ele. A gente falou, cara, não estão olhando para isso. Olha, passou. E vamos continuar. E aí, no dia seguinte, a gente pegou um cara que comprou na empresa eleitoral dele. O nível, assim, a nota fiscal era candidato fulano de tal, deputado federal. Ninguém viu. E aí, logo depois, assim, isso foi seguido. Logo depois, a gente pegou o caso icônico das 13 refeições no mesmo dia. Né? Assim, em breve, esse deputado vai usar esse valor para cirurgia de redução do estômago, né, presidente? E assim a gente foi vendo numa lógica muito simples, né? O nosso robô ele funcionava como um algoritmo que funciona como o do Netflix, né? O Netflix ele vê o que parece com o seu gosto e te indica uma série. Isso ele pega um gasto e vê o que tem parecido e vê se ele consegue agrupar aquele gasto com alguma coisa ou se aquele gasto é muito diferente da ordem ali de alimentação. Então você tem o cara num hotel que a hospedagem custa 100, ele gastou 600. Ele fala, cara, isso está estranho. E isso começou a gerar uma escala muito grande. Né? A Rose analisa o que o time da Câmara não conseguia analisar de forma nenhuma. A Rose analisou em minutos. Né? Toda aquela base de dados ela fez em minutos. Né? A Rose não descansa. Né? O pessoal falou, o robô ele não namora. Né? A Rose está tranquila. Pode trabalhar à vontade. A Rose não tira férias, ela está pronta para a reforma trabalhista. Né? Desculpa de novo, não foi uma crítica. Foi sim. E estão filmando, né? Às vezes eu esqueço que eu moro em Brasília. E a Rose ela fez muito rápido. E aí a gente pegou um monte de suspeitas, decidiu fazer um hackathon sem tecnologia, um hackathon de denúncias, e chamou uma galera para ajudar a gente, jornalista, advogado, uma galera ajudou a gente, e a gente fez 629 denúncias em uma semana. Não, um time mesmo grande, assim, e aí, de novo, o professor me ajuda. Foram 5 dias de hackathon, a gente fez muita denúncia por dia, né? A gente pegava ali 6 horinhas de trabalho voluntário de uma galera e a gente fez muita denúncia por dia. Só que a gente era o único robô na brincadeira. Quando a gente jogou isso para dentro do sistema, o sistema não aguentou. Não tinha robô lá dentro. Eram aquelas 3 pessoas, né? Tadinhas. A gente chegou lá na reunião, elas estavam com o olho desse tamanho, assim. Quem é o Pedro? Não veio. Sou eu. E aí, o pessoal com o olho desse tamanho. E não conseguiu dar escala, né? Eles jogaram de volta para o deputado. E vocês sabem o que acontece, né? Nada. Jogaram, e vários desses nossos pedidos, eles até hoje não tiveram retorno. E a gente viu que o nosso trabalho ele não era só um trabalho de tecnologia, que a tecnologia ela não era só otimizar o processo. Era botar as pessoas na conversa. Era trazer as pessoas para a conversa. Eu nunca tinha tido contato. Né? A gente não sabe, você não para na hora do almoço e fala, o que eu vou fazer agora? Netflix ou eu vou ver o que o meu deputado está comendo?
Você não faz isso. Ninguém faz isso. Porque a gente começou a entender que a gente tinha que botar as pessoas na conversa. Que não adiantava a gente ficar fazendo hackathon de denúncia enlouquecido e que não ia chegar em lugar nenhum. Né? Sim, a gente conseguiu a devolução de dinheiro, de verba pública, conseguiu, voltou lá para os cofres públicos. Só que a gente denunciou 1 milhão e devolveram 7 mil. Tem muito dinheiro que não foi, que está ainda no processo. E a partir disso a gente criou um robô, um Twitter para o nosso robô. Como a maioria dos mortais, o nosso robô agora twitta sobre o trabalho dele. Então, a Rose, convido todos vocês a conhecerem lá. A Rose, ela tem um Twitter, @Rose da Serenata. E ela escreve sobre os casos. Aqui tem uns exemplos, né? Gasto suspeito do deputado Dagoberto. Você pode me ajudar a verificar? E aí, nessa uma era de fake news, né, a gente dá o link da câmera, a foto do gasto. É um fato. Me ajuda a identificar. Entra na conversa comigo, estamos todos no mesmo barco. Eu criei o robô. Né? Eu não, né? O time inteiro criou o robô. Eu queria a sua ajuda para a gente participar e para a gente fazer alguma coisa melhor com essa tecnologia daqui para frente. Porque não tem um robô ainda. O meu deputado ele ainda não é um robô. Né? Então, para a conversa acontecer, eu preciso que muita gente saiba. E acredite, os próprios deputados eles precisaram entrar na conversa. Os deputados têm Twitter. E a gente twitta e marca o deputado. E o deputado retruca. O que é o futuro, pessoal? 2017. Os nossos deputados estão batendo boca com robôs no Twitter. É o que está rolando. E foi isso, a gente percebeu que a gente precisava botar a galera na conversa, que era muito mais do que simplesmente um robô que rodava o código ali, né, e entender onde é que a gente ia entregar. Era muito mais do que isso, era falar, galera, a gente tem que entender que lei é essa, você sabe o que é a cota de atividade parlamentar? Você sabe que o cara tem direito a R$6 mil de combustível por mês? São 30 tanques. Dá para ir do norte ao sul e voltar. O motorista da Uber gasta 6 tanques. Vamos conversar sobre isso, vamos tentar mudar isso. A gente percebeu que a tecnologia ela se expandia de uma forma muito grande. Né? E aí fala, nossa senhora, o que vocês fizeram? Né? O tamanho dessa entrega. E, na verdade, tudo que a gente fez foi transformar a lei em código. A gente tinha uma base de dados pública. A gente pegou essa base de dados e analisou ela baseada numa lei que já estava escrita, de 2009, que dizia, cara, você não pode beber cerveja. Bebeu? Suspeita. Cara, você não pode pagar o alimento para outra pessoa, é só seu. Ih, tem 3 pratos. Vamos ver como é que é o tamanho do deputado, né? Tem 3 pratos. É a medida certa da Câmara. Tem 3 pratos. Está errado. A partir daí a gente começou a ver uma análise simples, né? A gente foi vendo que tecnologia era isso. Né? A gente usou a tecnologia com 2 coisas que já existiam. Deu trabalho pra caralho. Né? Muito trabalho. Eu falei que eu sou jornalista, eu atuo como jornalista, formado em comunicação. Então eu fico falando, foi fácil. O cara lá, o líder técnico, está batendo com a cabeça no teclado, né? Igual o Chamarelli mostrou. Não foi fácil. Mas os conceitos, eles estavam ali. As hipóteses saíram da lei. O deputado, outra pessoa não pode comer. O cara está no plenário e está comendo em Caxias do Sul. É simples, né? É isso. E a gente começou a trabalhar e os efeitos desse trabalho têm sido muito grandes, porque não é só devolver dinheiro mais, é isso que eu estou falando. A gente percebeu que tem gente entrando na conversa, as pessoas falaram, mas tem esse dinheiro? O próprio deputado. O deputado esses dias tuitou. Não, mas eu estava pagando o almoço para os meus assessores. Sim, deputado, não pode. Conversa comigo, deputado. Vamos. A Rose está doida para falar, tem pouco amigo. Conversa comigo. E aí, uma vez na Câmara, a gente foi recebido, a gente tem sido muito acolhido pelo pessoal do governo. Né? Uma vez na Câmara... Não foi uma piada, não foi... Não, a gente tem sido mesmo acolhido pelos funcionários da Câmara, né? Por aqueles que não foram eleitos. Muito bem acolhidos. E aí, numa conversa, a gente chegou a um conceito, e aí eu vou me meter aqui num lugar onde eu não deveria, de Lamarck para dados abertos. Né? Não sei se vocês todos foram péssimos alunos, como eu fui, mas Lamarck é aquele biólogo, aquele cientista que dizia que se uma espécie ela não usa um atributo, ela não usa uma característica, ela tende a assumir. Né? Então, uma coisa que a gente não usa, ela tende a assumir. E o cara falou, se você tem uma porrada de dados,
Se você não usa, a gente vai gerando cada vez mais dados. Isso é o funcionário da Câmara. A gente vai gerando cada vez mais dados, mais dados, mais dados. E a tendência é que esse dado que você não usou suma. Esse dado vai sumindo e daqui a pouco ninguém faz nada. Então, eu queria encerrar com esse convite, que a gente sigam lá a Rose no Twitter. Ela está carente, ela quer falar, ela quer conversar. Isso, vamos fazer para que as coisas não sumam. Para mim, aí eu percebi que a tecnologia não necessariamente é fazer as coisas voarem. É fazer as coisas serem mais simples, alcançar a maior quantidade de pessoas possível, trazer as pessoas para a conversa e ser útil para a vida das pessoas. Tecnologia é isso. É uma delícia quando o seu robô te indica uma série. É uma delícia quando o seu robô te indica o melhor caminho para o trabalho. Mas é também muito gostoso quando o seu robô te mostra para onde estava indo o seu dinheiro, que você não sabe para onde estava indo. E é pelo efeito desse trabalho que, quando me perguntam se eu estou otimista em relação ao futuro e no evento de futurismo, eu falo que eu estou muito otimista. E espero ter passado um pouco desse otimismo para vocês. Obrigado, pessoal.